Glória ao nome do Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez para estarmos louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é notória a presença de Deus aqui neste lugar. Nós tivemos agora a oportunidade de estar elogiando o Senhor, engrandecendo o nome dEle, e é notório que o Senhor já começou a falar aqui. Às vezes a gente pode ter um entendimento de que no momento de louvor é o momento só da igreja para o céu. Mas há muitos momentos quando, mesmo no período de louvor, quando nós estamos aqui reunidos para elevar a nossa adoração ao Senhor, Ele já desce com a sua presença e já começa a falar aos nossos corações. Aquilo que eu preparei para tratar aqui com os irmãos, já foi boa parte cantado aqui pela banda CM, e isso traz como mais uma confirmação de que tudo aqui está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu agradeço o convite do irmão Ângelo e também do pastor Elan, que com certeza esse convite também passou por ele. Eu agradeço pela confiança. E hoje, a igreja sabe, eu tive todos os motivos para não estar aqui hoje. E tenho certeza que se eu falasse com o pastor Elan, falasse com o Ângelo, eles iriam compreender perfeitamente. Mas algo que Deus colocou no meu coração, e que inclusive foi confirmado pela missionária Eva quando eu cheguei aqui, eu creio que o que eu tenho passado nos últimos 4 dias, eu passei justamente porque Deus quer usar o que eu estou passando para falar ao seu coração aqui nessa noite. E é exatamente para falar sobre algo relacionado à plenitude, sobre ser cheio do Espírito Santo. Então que você possa estar com os seus ouvidos, com o seu coração aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você, porque nós não estamos aqui nessa noite diante de um Deus feito de ouro, de prata, de bronze ou de madeira, não, nós estamos aqui diante do Deus vivo. E esse Deus vivo, Ele tem boca e fala. Esse Deus vivo tem olhos e vê você aqui neste lugar. Esse Deus vivo tem ouvidos e ouve o seu clamor. Esse Deus vivo tem mãos e age para te salvar aqui nessa noite. Nisso nós cremos e é por isso que nós estamos aqui. Bendito seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo de número 16. Salmo 16, bendito é o nome do Senhor. Eu estarei lendo na nova versão Almeida atualizada. Se você com seu celular e quiser acompanhar na mesma versão, pode fazer a sua adaptação. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando à minha direita, eu não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não me deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Senhor, que eu seja um instrumento afinado por ti e que o Senhor seja o recado aqui neste lugar. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos bem sabem, o tema da festividade dos bravos hoje foi exatamente sobre plenitude. E antes de qualquer coisa, para a gente iniciar o entendimento sobre esse texto, é necessário que a gente saiba o que significa plenitude. O que é plenitude? Ou fullness, como está na camisa de todos os bravos aqui hoje, que seria estar cheio,
Plenitude significa estar cheio, estar completo, estar satisfeito. Isso significa plenitude. Só que cabe para nós aqui um questionamento. Como que nós podemos estar cheios, satisfeitos, completos, em um mundo onde esse mundo tenta a todo momento fazer com que nós sejamos cada vez mais vazios, cada vez mais fúteis, cada vez mais buscando coisas que são completamente passageiras. Nós vivemos uma era das distrações, a era das redes sociais, onde a gente está sempre correndo atrás do próximo Reels do Instagram, do próximo vídeo curto do TikTok, e a gente está sempre caçando alguma dopamina barata para que possa nos satisfazer. Então, como viver uma vida plena, como viver a plenitude do Senhor diante dessa situação? Porque quando nós estamos envoltos em todas essas coisas, com essas distrações, nós não olhamos para dentro de nós. Nós vivemos uma época onde a gente quer saber sobre tudo o que acontece no mundo inteiro, para que a gente possa ficar distraído e não se preocupar e não cuidar daquilo que acontece no nosso próprio mundo, no nosso interior. A gente quer saber de tudo aquilo que acontece em todos os espaços, em todos os lugares, para que a gente venha estar, de fato, dopaminados com essa dopamina barata, e que a gente não venha fazer o nosso autoexame, a nossa autoanálise, olhar para o nosso interior e ver as lacunas que existem dentro de nós. Porque existem lacunas dentro de nós, existem espaços dentro de nós, e se a gente não passa tempo pensando nesses espaços, se nós não gastamos nosso tempo analisando e refletindo sobre tudo isso, e buscando realmente que esses espaços sejam preenchidos no Senhor, qualquer coisa que se apresentar diante de nós, nós iremos nos agarrar. Então, como que nós podemos, nesse mundo moderno, ter uma vida de plenitude, ter uma vida realmente plena nos caminhos do Senhor? E foi pensando exatamente sobre isso que eu me debrucei sobre Salmo 16, que foi o texto que nós acabamos de ler. Porque a gente pode observar que Davi vai colocar que existem dois tipos de plenitude. No começo desse texto de Salmo, ele vai trazer para nós dois planos de plenitude. E o primeiro plano de plenitude seria o plano vertical. A instrução que Davi nos traz para que eu e você tenhamos uma vida plena é que, para isso acontecer, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Só que acontece que o homem pecou, o homem falhou, e diante disso, houve um rompimento do homem com o seu relacionamento com o teu Deus. E quando isso ocorreu, a plenitude foi rompida. Obrigado, irmão. Quando isso ocorreu, essa plenitude ela foi rompida. Então esse plano vertical de plenitude, ele foi quebrado. Mas só que o que Davi coloca para nós aqui, e que é uma verdade que nós precisamos nos agarrar aqui nessa noite, é que para que eu e você venhamos ter a oportunidade de ter realmente uma vida plena, não há outro caminho, não há outra escolha. Para que eu e você tenhamos uma vida plena, é necessário que nós tenhamos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Não há fórmula mágica, é o básico, mas o básico que é completamente essencial. Nós precisamos nos reconectar com Ele, que é o nosso Criador. Desde o início de tudo, esse sempre foi o plano do Senhor. Ele criou o homem exatamente para isso, para estar em um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Os irmãos podem ver lá em Gênesis, que o Senhor caminhava, fazia visitação, tinha contato com o homem, buscava se relacionar com Ele. Depois, lá em Êxodo também, quando o povo é liberto da escravidão, qual é a fala de Deus para o povo? Olha, eu libertei vocês para que vocês venham se achegar a mim. Então, o plano de Deus para que nós possamos ter uma vida plena é que a gente venha ter um relacionamento com Ele, porque somente Ele satisfaz.
não há outro, é só a presença dEle que nos preenche, é somente Ele e somente nele que nós encontramos a verdadeira paz. E Ele é suficiente, e Davi entendia exatamente isso. Veja no verso número 1, quando Davi vai dizer: que guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O primeiro momento de Davi para buscar a plenitude, ele buscar pelo Senhor. Davi entendia que o Senhor era o seu escudo e a sua fortaleza. Davi entendia que o Senhor era o seu socorro bem presente nos momentos de tribulação. Por isso que ele vai dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É diante disso que nós encontramos a plenitude. É diante do Senhor que nós encontramos a plenitude. Não é nas coisas desse mundo, mas é somente nele. E é uma plenitude, uma paz que o mundo não consegue explicar. O mundo não consegue entender. Há umas 2 semanas, tem uma jovem de 17 anos que Joyce e eu, a gente a acompanha desde pequena. Na caminhada cristã, nós acompanhamos bastante, levando à igreja. E mesmo ela sendo de uma igreja diferente da nossa, a gente sempre buscou ter uma proximidade. Essa menina tem 17 anos. E, graças a Deus, há um pouco mais de um ano, ela se batizou. Ela entregou a vida dela realmente para Jesus. Ela se reconectou, se reconciliou com o Senhor. Só que uma coisa aconteceu com ela há umas 2 semanas. Essa menina, ela perdeu a mãe dela. E Joyce e eu, a gente ficou extremamente preocupado com a vida dela, exatamente por ser alguém nova na fé, ainda está na caminhada. E a gente ficou preocupado dela ter se desesperado, dela poder abandonar a fé, largar tudo, achar que tudo isso não vale a pena. Só que no dia do sepultamento da mãe dela, Joyce e eu pudemos presenciar aquela menina, neófita ainda na fé, ela dizendo, ela cantando: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Ela tinha acabado de perder a mãe dela. E ela estava cantando isso no sepultamento da mãe dela. O que é isso, meus irmãos? É plenitude, que só Deus pode nos dar. Só Ele. Somente nele essa paz é possível ser alcançada. Plenitude não é a ausência de guerras. Plenitude não é a ausência de tribulações, de tempestades. Plenitude não é a ausência de passar por momentos tensos na vida. Plenitude não significa, viver uma vida de plenitude não significa que nós não iremos enfrentar momentos onde a nossa perna irá tremer. Porque plenitude, na verdade, significa uma convicção de que aquele que prometeu, Ele é fiel. Plenitude é uma convicção de que o nosso Deus, que é bom, está no controle de todas as coisas. Plenitude é esperar contra a esperança. Plenitude é estar firme na rocha, mesmo quando tudo está desmoronando ao nosso redor. Isso é plenitude. E é isso que a Duda viveu. E é isso que nós estamos divulgando, anunciando aqui nessa noite. Que a plenitude real nós só podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Esta convicção, essa certeza, dinheiro nenhum pode te dar, seu conhecimento não pode te dar, essa plenitude só Jesus pode proporcionar para mim e para você. E outro ponto que me chamou bastante atenção está no verso 3. Diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E aqui a gente pode observar o segundo plano de orientação da plenitude. O primeiro plano, como eu falei, é o plano vertical, do relacionamento do homem com Deus. E o segundo plano, onde nós podemos viver uma vida de plenitude, é na comunhão na igreja do Senhor Jesus. Isso é algo
muito importante. E vale demais a pena da gente fazer esse alerta aqui aos jovens, porque nós vivemos um período onde o movimento dos desigrejados tentam alcançar bastante adeptos. E isso é algo extremamente importante, que a gente precisa estar atentos no Senhor quanto a isso. Porque nós temos a plenitude sim no nosso relacionamento com o Senhor, mas também nós encontramos a plenitude no relacionamento com os nossos irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele pagou alto preço para que eu e você tivéssemos acesso novamente ao Pai, mas Ele também morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, reunidos em família, reunidos em comunhão. Nós só estamos aqui porque Ele pagou o preço. E isso os desigrejados tentam tirar, mas é algo que nós, como igreja do Senhor, quanto mais nós observemos de que se chega ao dia do grande e glorioso dia do Senhor, ainda mais nós precisamos continuar a nos reunir como igreja, porque é como igreja que a plenitude do Senhor é estabelecida na nossa vida. Você hoje aqui nessa noite pode olhar para o lado e ver um irmão que pode te ajudar, que pode te aconselhar, que pode te exortar, que pode te encorajar. E isso teve um preço, não é de graça. Isso foi pago pelo preço do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não venha negligenciar isso. Então, meu irmão, ame a sua igreja. Ame estar em comunhão, ame estar junto com os seus irmãos, porque isso foi algo conquistado por Jesus na cruz para mim e para você. E é tanto isso que Davi, como a gente viu no verso 3, ele vai dizer que ele sente prazer, né? Ele vai dizer, quanto aos santos, ou seja, aqueles separados, aqueles que buscam o Senhor, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aí vem o verso 4, que ele diz assim, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. A gente consegue observar que Davi, aqui ele está fazendo um contraste entre como que é o relacionamento dele com a igreja, como que é o relacionamento dele com as pessoas que buscam o Senhor, e quando ele vai falar daquelas pessoas que se afastam de Deus, das pessoas que não querem saber do Senhor, ele diz que nem mesmo quer citar o nome dessas pessoas. E outro ponto que chama bastante atenção, principalmente no começo do versículo, que é quando Davi vai dizer assim, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. E aqui cabe uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você tem trocado o Senhor por outros deuses? E talvez isso possa até, talvez te espantar, te fazer pensar, nossa, como assim eu posso trocar o Senhor por outros deuses? Impossível, de modo algum. Eu sou nascido e criado na igreja, nunca me prostrei diante de nenhuma imagem, nunca fui de outra religião, sempre servi ao Senhor. É impossível que eu tenha trocado o Senhor por qualquer outro Deus. Só que tem algo muito interessante a respeito de idolatria, que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias lá em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Versos 1 ao 3, diz assim, então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Volto a ler o verso 3, filho do homem, estes homens, os anciãos, ou seja, vamos colocar aqui fazendo um anacronismo, os crentes, esses homens levantaram ídolos dentro de seu coração. Ou seja, é possível ser um idólatra sem nunca ter se prostrado diante de nenhuma imagem. Apenas levantando ídolos dentro do nosso coração. E é mais difícil
quebrar um ídolo dentro do coração do que um ídolo externo. Porque um ídolo externo você consegue ver, você consegue olhar para ele, está ali diante de você, você pega, quebra, queima, o que for. Mas o ídolo do coração, esse é mais difícil de ser quebrado. Esse é mais difícil de ser combatido. E o que seria um ídolo do nosso coração? Um ídolo é todas as vezes quando nós deixamos de gastar a nossa vida ao Senhor, deixamos de dedicar a nossa vida para engrandecer o nome dEle, e nós vamos buscar coisas que desagradam o Senhor, vamos buscar coisas que irão nos afastar dos caminhos do Senhor. Todas as vezes em que nós gastamos o nosso tempo, ou seja, a nossa vida, com aquilo que não agrada ao Senhor, nós estamos gastando o nosso tempo e dedicando a nossa vida a um ídolo que nós levantamos no nosso coração. E isso é algo muito grave, porque, como nós vemos aqui, o Davi disse: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. E aqui cabe o questionamento: a quem você tem buscado? A quem você tem procurado saciar a sua alma? A quem você tem procurado saciar a sua sede? Seria no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, na promiscuidade, na prostituição, na pornografia, nas coisas desse mundo, do seu colega do colégio, da faculdade? Em quem, aonde você tem procurado saciar a sua alma? E eu quero dizer para você que nessas coisas que você tem procurado saciar a sua alma, a sua sede irá permanecer. Porque só existe um que tem o poder para te dar a verdadeira satisfação. Só tem um que tem o poder para te dar a verdadeira plenitude. E esse um se chama Jesus Cristo. E Ele está presente aqui neste lugar. Não importa quais águas você tem bebido até aqui, Ele tem o poder para te limpar, para te purificar e para te encontrar aqui nessa noite. É nesse Deus que nós cremos, porque somente Ele pode nos saciar. E Davi sabia exatamente disso. Tanto que no verso 5, lá voltando para Salmo, capítulo 16, no Salmo de número 16, no versículo 5, Davi vai dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. O que é herança? Herança, quando a gente lê esse texto aqui, não pense em herança como se fosse dinheiro, que é mais ou menos a forma que a gente entende herança hoje. Herança, naquele tempo, preponderantemente, seria algo relacionado à terra. Então, quando Davi está dizendo aqui, de que o Senhor é a porção da herança dele, Davi está dizendo que o Senhor era a sua terra. Só que, de novo, a gente precisa entender o que Davi está dizendo aqui, porque terra naquele tempo também não significa a terra que nós temos hoje. Terra hoje é apenas colocado como a casinha onde nós moramos, o lugar onde nós ficamos, o nosso cantinho. Só que terra naquela época significava o sustento da pessoa. Porque a terra que a pessoa tinha era da onde ela iria plantar as coisas para poder colher, comer e se sustentar e viver. Então o que Davi está colocando aqui é que o Senhor é todo o seu sustento. Que o Senhor é toda a sua plenitude. Só que há algo aqui, meus irmãos, que nós precisamos observar, que quem está dizendo aqui é Davi. E Davi não era qualquer homem. Davi não era qualquer pessoa, Davi era rei. E o rei, naquele tempo, poderia fazer o que ele quisesse. O rei, se ele quisesse chegar na casa de alguém, no terreno de alguém, e falar: olha, agora você sai daqui, e essa terra agora é minha. Acabou. Não tinha conversa, não tinha recurso, não tinha justiça, não tinha nada disso. Era feito, ponto, e acabou. E Davi tinha essa posição. Ele era o rei. Ele tinha todas as terras ao seu dispor. Só que Davi compreendia tanto de que a plenitude dele vinha do Senhor, que ele disse que o Senhor é a minha herança. Eu posso ter todas essas posses aqui, eu posso ter todas essas terras, toda a riqueza, tudo aquilo que um homem gostaria de desejar, mas na verdade, o que me sustenta, a minha herança é o Senhor.
Porque Davi entendia de que plenitude real era só tendo um relacionamento, de novo, íntimo e sincero com esse Deus. Davi era alguém que ansiava, que buscava pela presença do Senhor. E Jeremias, lá em Lamentações, vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele é a nossa herança, Ele é a sua herança, Ele é o teu sustento. Não são as coisas desse mundo, não é o dinheiro, não é o seu conhecimento, não é o seu network, não são as pessoas que você conhece. Sustento real, nós somente encontraremos no Senhor. Plenitude real, nós somente encontraremos nele. E aí nós vamos para o verso 7 de Salmo. No verso 7, Davi vai dizer o seguinte: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E aqui, nesse verso, tem um grande conselho, uma grande lição para nós que estamos aqui. Porque o nosso Deus, Ele nos ensina, mesmo nos momentos de escuridão, mesmo nos momentos de dor, mesmo nas tristezas que nós enfrentamos na vida, o Senhor, Ele nos ensina. O salmista vai dizer que, ainda que eu esteja no lugar mais alto, o Senhor está lá. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Porque, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas maiores escuridões, não importa qual seja a escuridão que você esteja passando aqui nessa noite, o Senhor, Ele tem algo para te ensinar nesse sofrimento que você está passando. Porque não é o fato da gente se tornar cristão que a gente não vai sofrer. O sofrimento, ele é universal, é para todos. Todas as pessoas passam por sofrimento. Ele não tem preconceito. Não importa se é rico, pobre, alto, baixo, magro, gordo, não importa. O sofrimento vai alcançar a todos. A diferença é como se nós passamos por esse sofrimento. Quem não tem a Deus, passa por sofrimento em uma grande angústia. Mas nós, que temos o Senhor, nós temos a convicção que nós temos alguém no qual nós podemos clamar. Nós temos alguém que passa conosco nessa escuridão. E o mesmo Davi que escreveu aqui, dizendo que ele bendiz o nome do Senhor, que o aconselha porque mesmo durante a noite, ele é ensinado no seu coração. Ele também escreveu que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E, como os irmãos já sabem, nos últimos 4 dias eu estou passando exatamente por uma escuridão. Na quinta-feira, a Joyce tinha uma cirurgia marcada e eu fiquei como acompanhante dela, e a minha filha, a Sara, como os irmãos conhecem, iria ficar com a minha sogra e a minha mãe. E fomos, Joyce e eu, até o hospital, lá no Rio, e ficou a Sara com a minha mãe e com a minha sogra. Aconteceu que, antes da cirurgia ocorrer, eu comecei a receber mensagem da minha sogra, da minha mãe, falando sobre a saúde da Sara, que ela não estava bem. E eu estava ali naquela situação, Joyce ali naquele momento pré-cirúrgico, não podendo compartilhar muita coisa com ela, e as notícias que a minha sogra estava me passando, minha mãe estava me passando, não eram notícias nada agradáveis. A Sara estava realmente com um esforço respiratório considerável. E eu não podia compartilhar isso com Joyce, porque ela estava prestes a fazer uma cirurgia, aquilo ali talvez poderia complicar a situação, ela ficar nervosa. E eu fiquei pensando ali, vendo o que fazer. Orientei a minha sogra e a minha mãe a levá-la a Sara à emergência, elas levaram. E eu fiquei ali com a Joyce, tentando remediar a situação. Joyce acabou sabendo que a Sara iria ao hospital, mas não sabia o real motivo que ela estava indo, não sabia a gravidade que estava acontecendo. Ela só sabia que a Sara foi levada ao hospital, e eu estava levando para ela que, não, está indo, mas por uma questão de cautela, uma precaução. Só que a situação era preocupante. E o que aconteceu foi que eu caminhei com a Joyce até a porta do centro cirúrgico. Quando ela foi entrar, eu pedi para conversar com o médico em particular, falei para ele da situação que estava acontecendo, e perguntei a ele o tempo da cirurgia. Ele falou que iria levar 1 hora a cirurgia dela.
E ali naquele momento eu sabia que eu precisava ir até a emergência onde Sara estava, que era em Niterói, mas eu também precisava estar ali com a Joyce, cuidando dela, ajudando como acompanhante dela, porque depois da cirurgia ela iria precisar de mim. E eu fiquei também preocupado, porque se Joyce termina a cirurgia, chega no quarto e não me vê lá, ela poderia talvez ficar extremamente preocupada, né? Já imaginando talvez que algo pior poderia ter acontecido. E aí a minha ideia foi escrever um bilhete, escrevi um recado para ela, fui até o quarto onde ela iria ser colocada no pós-cirúrgico, escrevi um recado para ela, falando, estou indo lá ver a Sara e tal, mas está tudo bem, estou indo mais por uma preocupação, e fiz uma loucura, peguei o celular dela e entreguei para uma outra paciente que estava no mesmo quarto que ela, e falei, posso confiar na senhora? Minha esposa está passando por essa situação, está fazendo a cirurgia, minha filha está lá em Niterói, eu preciso ir para lá e não querer deixar o celular dela aqui no armário, nunca vi a mulher na vida, posso deixar o celular dela aqui com a senhora? Deixei com a senhora que estava lá e vim correndo aqui para Niterói. Quando eu chego aqui no hospital, a Sara estava aos prantos, chorando a beça, tinha acabado de fazer um hemograma. Eu falo com ela, acalmo, aquieto e vou receber o parecer da médica. E a médica realmente falou que a situação dela era delicada e que ela precisaria ser internada na UTI. Ela estava já fazendo uso de oxigênio. E nessa minha vinda do Rio para cá, o tempo passou para resolver isso tudo. Deu tempo da cirurgia. Então já se passou aí umas 2 horas, passaram umas 2 horas, 3 horas, e cadê a mensagem de Joyce? E eu ficava ali, meu Deus do céu, por favor, vem mensagem de Joyce, chega a mensagem dela, porque eu queria receber a mensagem dela, para saber que está tudo bem na cirurgia. Só que a mensagem não vinha, e ela precisaria de um acompanhante. E eu fiquei naquela, minha filha está aqui, em Niterói, eu estou com ela aqui, e vai ser internada, e tem a Joyce lá precisando de mim, o que eu vou fazer? Aí eu pensei no seguinte, tentei ligar para o hospital para tentar ter notícia, mas não tem como eles passarem, realmente é um protocolo. E aí, o que veio à minha mente foi, eu vou levar minha mãe, que estava lá junto com a Sara, levei minha mãe comigo até o hospital lá no Rio, porque eu, como acompanhante, era o único que poderia ter acesso a Joyce, né? E saber o que estava acontecendo. Levei minha mãe e minha sogra ficou com a Sara aqui na emergência, em Niterói. E eu sei que no caminho, eu estava muito aflito, e pensando o tempo todo na mensagem que eu iria trazer aqui no domingo, para falar sobre plenitude. E eu pensando em plenitude e vivendo aquela situação. Pensando em plenitude e vivendo aquela situação. Sei que eu fiquei muito tenso e com medo, com certo receio do que poderia acontecer, sem notícia da Joyce e também com a Sara aqui numa situação delicada. E eu sei que quando eu estava no caminho já de Niterói para o Rio para ver como a Joyce estava, o Senhor foi a minha plenitude. O Senhor falou ao meu coração, porque nem todos os irmãos sabem, mas a Sara, no parto dela, ela nasceu morta. E a Sara nasceu roxa ali, né, um parto normal. E assim que ela nasceu, entrou a equipe médica e foram fazer ali o processo de reanimação dela para que ela pudesse respirar. Só que foram passando alguns minutos, e eu como pai, Joyce como mãe, querendo ouvir o choro da Sara, e nada da Sara responder. Até que eu aflito ali, pedindo a Deus ajuda, e pedindo, não Senhor, por favor, pedindo ajuda ao Senhor, até que já tinham passado algum tempo, eu fui até onde a Sara estava. Ela estava recebendo atendimento ali mesmo no quarto. E eu fui até onde a Sara estava, e eu lembro que eu vi os médicos abrindo espaço para mim. E a sensação que eu tive quando os médicos abriram espaço para mim era como se fosse assim, deixa o pai ter esse contato com a filha dele que já acabou, né? Ela está morta, então deixa ele ter esse momento. A Sara estava roxa, completamente roxa. E ali naquele momento eu me lembrei que quando a Sara ainda estava na barriga da Joyce, eu falava muito com ela, conversava bastante. E ali naquele momento, me veio à mente de começar a chamar pela Sara. Ela estava roxa. E eu comecei a chamar por ela. Falei, filha, vem cá, papai está aqui. Vamos, filha, papai está aqui. Vamos, filha, papai está aqui, vamos. E naquele momento,
a Sara de roxa, ela começou a corar. Naquele momento, a Sara morta ganhou vida, vinda diretamente do Senhor. E quando eu estava, na quinta-feira, saindo de Niterói e indo para o Rio para encontrar a Joyce, o que Deus falou tremendamente ao meu coração, e que foi o que me trouxe a plenitude, foi que aquele que fez uma vez, Ele tem poder para fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes fossem necessárias. Porque o nosso Deus, Ele é o Jeová Jirê. Mas não é o Jeová Jirê do ontem. Ele é o Jeová Jirê do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o Deus que fez o milagre ontem, continua realizando o milagre hoje e realizará o milagre que for necessário amanhã. Esse é o Deus no qual nós servimos. E a Joyce já recebeu alta, está bem, graças a Deus, está sim com algumas dores, mas nada fora do esperado. E a Sara hoje, para a glória e honra do Senhor, está no quarto, já nos últimos procedimentos para receber a alta. E é exatamente sobre isso que Davi fala, no verso de número 7. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite, o meu coração me ensina, até nas horas mais escuras, até nos momentos de maior dificuldade, o Senhor, Ele nos ensina. E Ele continua dizendo, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse daqui é um texto messiânico que vai levar exatamente sobre Jesus Cristo. Ele que esteve morto, mas hoje está vivo, e é por conta dele que nós estamos aqui neste lugar. Então não importa qual seja a situação que você se encontra aqui neste lugar, não importa quão morto você esteja, Ele tem vida para você. Ele é a ressurreição e a vida. Nós somos o povo resgatado pelo Senhor. Nós temos a plenitude real. Porque o mundo aí fora, eles falam o quê? Não, tem solução para tudo, menos para a morte. Mas, meu irmão, para mim e para você, até para a morte, tem solução. E ela se chama Jesus Cristo. Porque nós cremos de que nós iremos ressuscitar no último dia e estaremos com Ele adorando face a face. Isso é algo que o mundo não tem o poder para te oferecer, jamais. Essa plenitude só vem do alto, só vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E ele termina, e eu gostaria de convidar a banda CM para subir aqui. Já chegando ao final dessa mensagem, ele termina dizendo assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Somente no Senhor Jesus há plenitude de alegria. Hoje está sendo posto aqui diante de você um banquete, para que você venha se desfrutar das delícias que o Senhor tem para você. Só que o alimento que Jesus tem para você hoje aqui, não é um alimento que irá acabar. Não é um alimento que vai te saciar por um breve período e depois você irá sentir fome novamente. Não. O alimento, a água que está sendo oferecida para você aqui nessa noite, é uma água que, se você beber, você nunca mais sentirá sede novamente. Se você comer do pão que Cristo tem para você, hoje aqui, que está sendo servido para você, Ele irá te saciar, de uma forma plena, com uma plenitude completa, porque Ele, somente Ele tem o poder para te oferecer isso aqui. Às vezes a gente tenta resolver os problemas da vida com nossa própria capacidade, assim como Jesus, quando encontrou aquela mulher samaritana, a mulher tentou oferecer para ele, como assim, eu que tenho o instrumento aqui para poder te dar água, então como que você está falando para mim, que se eu te pedir de beber e tal, como que é essa história?
E a resposta de Jesus para aquela mulher é: mulher, se você souber quem está diante de você, é você que me pediria água, e eu te daria a água viva. Se você souber, meu irmão e minha irmã, quem está diante de você aqui nessa noite, você pedirá a Ele a água viva, e Ele te oferecerá, e irá jorrar em você um rio perpétuo de satisfação, de plenitude, que somente Ele pode te dar. Você que ouviu essa mensagem, e que por acaso se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite quer se reconciliar com Deus, e que nessa noite tem um desejo de voltar aos caminhos do Senhor, levante sua mão, que nós queremos te conhecer. Há alguém aqui que quer voltar, ou entregar a sua vida para Jesus, para experimentar essa plenitude, que o mundo aí fora nunca será capaz de te dar? A verdadeira paz, o mundo aí fora nunca será capaz de te dar. A verdadeira plenitude é somente nele. A paz é somente nele. A cura é somente nele. A salvação é somente nele. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Glória a Deus, meu irmão, que Deus te deu uma outra oportunidade, e agora eu quero te convidar a se levantar, a se colocar de pé e reforçar a sua convicção no Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que realiza milagres, e é um Deus que cuida do seu povo, e Ele está presente aqui neste lugar. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, e é por isso que nós venhamos nessa noite reforçar, reacender, levantar a nossa fé novamente nesse Deus, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que nos dá a verdadeira plenitude. Glória ao nome do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Faça esse compromisso com o Senhor. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, a voz dele é mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Ele te tira, Ele me tira dessa cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. É Ele que dá, tu dás ordem às estrelas, e amar os seus limites, e amar os seus limites. Nós nos encontramos seguros nele. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, no teu colo altíssimo. Cante, cante, igreja do Senhor. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há dor, não há nem culpa que fique de pé, que fiquem de pé diante
te louvarei. Tu és tudo para nós, Senhor, pois meu fôlego é essa vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Tu és tudo para nós, Senhor. Posso ouvir a tua voz. Sim, ele fala aqui nesse lugar, a voz doce dele. É mais doce do que o mel. Ele te tira dessa cova, dessa dificuldade. que me tira dessa cova. E te leva, ele te leva até o céu. E me leva até o céu. Sim, esse é o nosso Deus. Já vi fogo e terremoto. Sim, nós passamos por muitas experiências com o Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos consola. Esse é o nosso Deus. Já vivi tantos perigos, mas a voz do Senhor sempre nos acalmou. Mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E ao mar os seus limites. Nós nos sentimos muito seguros em Ti, ó Eu Deus. me sinto tão seguro. Se debruce no colo do Senhor aqui para você, no seu colo, ó Altíssimo. Cante, cante, igreja. E não há ferrolho, não há nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Esse é o nosso Deus. É a Ele que nós servimos. Deus poderoso, Deus bendito. Te louvamos, Senhor. E a tempestade se acalma na voz daquele que tornou a sua palavra, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele não há ferrolhos e não há ferrolho. Cante, igreja do Senhor, nem. Esse é o nosso Deus. Cantamos com a autoridade que Ele nos dá. Ele conquistou isso para todos nós. Não há